Espaço para a reportagem do Rio Grande do Sul já começar a conversar com a gente. Todos os dias aqui de manhã, principalmente, a gente tem conversado com a Luísa Schirmer, que está em Porto Alegre, acompanhando a situação no Rio Grande do Sul, e hoje não será diferente, a Luísa já está por aqui também. Luísa, bom dia. Como é que amanheceu esse sábado aí no sul do país? Bom dia, Ana Paula, Sônia, todo mundo que nos acompanha. A gente agora está com um momento de temperatura de 17 graus aqui em Porto Alegre, muita neblina neste sábado, e a gente tem previsão de chuva que preocupa para os próximos dias, aí previsão de 300 milímetros de chuva entre este sábado até segunda aqui em boa parte do estado, inclusive Caxias do Sul, na região da Serra, que já registra muitos desmoronamentos, previsão de que chova aí 3 ou 4 vezes mais do que o normal para o mês de maio. Então a gente realmente está numa situação ainda muito apreensiva, porque qualquer chuva, infelizmente, para nós agora já acende e muito o sinal de alerta. Neste momento, o Guaíba, aqui, o principal lago que banha a capital, com 4 metros e 60 centímetros, medição realizada às 6 horas desta manhã. O pico foi na manhã do último domingo, quando o lago atingiu o nível de 5 metros e 31 centímetros, ultrapassando a marca histórica da enchente de 1941, que era então de 4 metros e 76 centímetros. Só para situar o ouvinte, aqui a gente tem a cota de inundação do Guaíba de 3 metros e a de alerta é de 2,5 metros. Então realmente ainda muito cheio. Várias ruas aqui da capital, algumas já baixaram o nível, mas pouco ainda comparado para a devastação que está a cidade, o centro histórico, então, grande parte intransitável. A gente também aqui no estado já temos 126 mortes em decorrência das chuvas intensas, 141 pessoas estão desaparecidas e mais de 395 mil precisaram deixar as suas casas. Desse total, 70 mil ou mais do que isso, pelo menos 70 mil desabrigadas. Ainda segundo a Defesa Civil, dos 497 municípios gaúchos, 441 reportaram danos, o que corresponde a quase 90% do total de cidades afetadas e quase 2 milhões de gaúchos atingidos pelas enchentes. E como se não bastasse tudo isso, a gente também está tendo alguns casos de abuso e violência sexual em abrigos, principalmente aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Prefeitura, Canoas e Novo Hamburgo foram os municípios que reportaram ocorrências do tipo. E com isso a gente já tem também alguns abrigos específicos para crianças e mulheres sendo montados aqui na capital, também em Canoas e até em Alvorada, um município próximo aqui que não foi atingido, então está conseguindo receber moradores de outros municípios. O abrigo aqui específico para mulheres e crianças de Porto Alegre vai ser instalado na zona leste da capital, no Foro Regional do Partenon, está sendo montado aí ao longo desse final de semana por meio de parceria com entidades do Poder Judiciário. Além disso, o Executivo Municipal aqui de Porto Alegre também iniciou a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nos maiores abrigos provisórios aqui de Porto Alegre. Ao todo, 20 unidades da rede de acolhimento vão ser equipadas com essa tecnologia. As imagens vão ser monitoradas em tempo real pelos servidores do Centro Integrado de Coordenação de Serviços, o nosso SEIC, aqui de Porto Alegre. Segundo a Prefeitura, essa medida das câmeras vai conseguir beneficiar pelo menos 98% das mais de 13 mil pessoas que foram atingidas. E até o momento, segundo a Brigada Militar e também as forças de segurança, nós tivemos 6 suspeitos presos por casos de violência sexual aqui no estado. O governador Eduardo Leite confirmou que esses 6 casos aconteceram em abrigos, 4 deles aqui em Porto Alegre, desses casos. Luísa, o que mais me impressiona você contando isso, que no meio de tanta tragédia, no meio de tanta gente precisando de socorro, bandidos, estupradores, gente praticando agressão sexual dentro de abrigos. Isso é um absurdo, até porque o que a gente percebe é que, assim, na verdade, está faltando braço aí no Rio Grande do Sul. Todos os estados ofereceram ajuda, e o que eu queria saber de você, assim, algum estado está mandando mais gente para a Força-Tarefa, para ajudar a Defesa Civil, para ajudar, por exemplo, nesse patrulhamento aí dentro dos abrigos para evitar que esse tipo de violência aconteça, Luísa? Olha, agora que a gente está começando toda essa operação justamente da segurança nos abrigos, porque até então o foco era no resgate das pessoas. Agora a gente já está com um número aqui, pelo menos em Porto Alegre, maior número de solicitações de resgate ainda para animais, mas tem gente ainda que necessita ser resgatada. Mas a gente vê, pelo menos a gente que anda na rua, né, fica acompanhando, eu vejo muitas patrulhas de São Paulo, tanto bombeiros quanto também helicópteros da polícia, da brigada também, de outros municípios. Santa Catarina também mandou um contingente bem expressivo.
de bombeiros, também de forças de segurança. E aqui também a própria Guarda Municipal de Porto Alegre está se reforçando também justamente para atender os abrigos. A gente também agora, eu conversei ontem ainda com alguns representantes ali da prefeitura, me disseram que a intenção é ter a segurança nos abrigos o máximo possível 24 horas por dia. Dos 160 que estão sendo ofertados agora, 160 abrigos no total que estão sendo disponibilizados para as pessoas aqui de Porto Alegre, a gente tem 127 que estão contando com uma segurança de 12 horas. Começa das 7 da noite até as 7 horas da manhã. O intento, a intenção justamente da prefeitura é ter isso a partir da semana que vem, quem sabe, angariando esses contingentes de outros estados. Também a Força Nacional de Segurança vai enviar até 300 agentes, 100 já estão aqui no estado, também o governador Eduardo Leite já informou isso, mas ao todo devem vir 300 de várias partes aí do Brasil, justamente para ajudar nessa questão dos abrigos, que agora é um dos principais focos da Prefeitura de Porto Alegre, garantir a segurança dessas mulheres e crianças. E só para ressaltar, infelizmente, esses suspeitos presos, a grande maioria, segundo a Brigada Militar, era já membro da família das vítimas, então era uma situação que infelizmente já vinha provavelmente acontecendo e nem a mudança, deslocamento para o abrigo conseguiu inibir esses, não tenho palavra, esses estupradores, essas pessoas aí que fizeram esses atos horrendos aí contra essas vítimas dos abrigos. Ah, sim. Essas pessoas, isso a gente até imaginou, até comentou aqui na redação quando começaram a surgir essas notícias dos abusos sexuais, né? Isso é gente que fazia isso já em casa contra mulheres da família, crianças da família, adolescentes da família. E ir para um abrigo não vai mudar a mentalidade doente, doentia dessas pessoas que precisam ser separadas. Então, talvez uma das soluções, além de aumentar a segurança, seja separar essas pessoas mesmo, abrigos para mulheres e abrigos para homens, É uma possibilidade, já que a gente está falando de uma situação emergencial e analisar caso a caso vai ficar mais complicado realmente. Agora, a Sônia tocou num ponto que é importante também, Luísa, que é sobre braços, ajuda, porque o volume de veículos seguindo para o sul do país é muito grande, ainda bem, A gente tem falado muito aqui de donativos que estão indo principalmente por caminhões para o sul do país, por aviões e helicópteros também. Por helicóptero tem sido até um pouco mais eficiente, porque avião precisa de um espaço maior para pouso. E os acessos para as cidades no Rio Grande do Sul estão muito limitados por tudo isso que está acontecendo. Agora, ontem a Polícia Rodoviária Federal soltou um pedido aqui para a imprensa, que eu vou trazer para o ar, para que as pessoas evitem viagens desnecessárias para o sul do país, para deixar caminho livre, justamente para quem está indo ajudar e para os caminhões que estão indo levar donativos. Mas em relação ao trabalho braçal mesmo, Luísa, o trabalho dos voluntários, que estão aí já há mais de uma semana, alguns novos grupos estão chegando. Como é que está esse acesso para essa rede de voluntariado trabalhar? Está dando para essas pessoas chegarem? Há algum pedido para que as pessoas se encaminhem para o Rio Grande do Sul ou não façam isso justamente por causa dessa dificuldade de locomoção? O que a gente pode falar para quem está nos ouvindo aqui e está pensando em ajudar? Olha, a respeito do deslocamento dos voluntários, toda ajuda é bem-vinda de quem conseguir chegar, mas assim, se não conseguir, se não tem um contato, como posso dizer, não force muito, justamente para evitar maiores problemas, até porque a gente está com um trânsito muito intenso aqui na região metropolitana, justamente de pessoas que estão vindo com barcos, com botes, com jet skis, que são ainda muitos itens requisitados, principalmente pela Defesa Civil, que, como vocês falaram, não tem braço. Só que em Porto Alegre a gente teve o cadastro de 15 mil voluntários de várias partes do estado, várias partes do Brasil, que estão ajudando, então, incessantemente, nos últimos 10 dias aqui, a justamente ajudar as pessoas que estão espalhadas em vários pontos de resgate aqui em Porto Alegre, em Canoas, também em Eldorado do Sul, uma das cidades mais devastadas pelas águas. No momento aqui eu estava buscando, inclusive, os dados atualizados da Defesa Civil. Efetivo, eles têm 27.218 agentes na rua neste momento, 3.400, mais de 3.400 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações. Isso deles, isso do poder público, do poder estadual. Mas a quantidade de gente que a gente vê chegando em barcos, em jet skis, sem dúvida, sem esses voluntários, não estaria sendo possível salvar tantas vidas. Esse número de mortes, infelizmente, estaria muito mais alto, porque o esforço da população
a população acaba tendo mais braço, mesmo com alguma falta de organização aqui e ali, a população consegue justamente se organizar melhor porque não tem tanta burocracia, né? Por mais que tenham conseguido derrubar algumas barreiras, né, burocráticas aqui para conseguir trazer mais ajuda, a gente sabe que sempre tem, né? Então, autorização da prefeitura para entrar em tal lugar, autorização para entrar nisso. Então, quando as pessoas se juntam aqui em pontos de resgate, por exemplo, flui mais rápido. É só necessário ter uma organização básica. Sim. A gente vê coordenadores, né, principalmente, que ajudam ali na orientação de quem é que precisa de barco, quantos voluntários precisam para entrar na água, esse tipo de coisa. Mas quem quiser vir e pode, tem algum amigo, algum parente que tem como trazer, pode vir ajudar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Luísa Schirmer, ao vivo com a gente direto de Porto Alegre. Obrigada, viu, Luísa? A gente vai se falando aqui ao longo da programação. Bom trabalho. Para vocês também. Até mais, pessoal. 8h18, a gente vai para o primeiro intervalo aqui no Jornal Gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta.